Didi! Da sua semana maravilhosa no seu sábado. Tenho certeza que você acabou de sair do seu prêmio semanal e está feliz da vida, reciclado aí de novas energias e novos odores aí pra alegrar sua parceira ou seu parceiro. Vamos saber. E temos aqui sabadão. Pra garantir bater aquele martelo bonito aqui, tá saindo um board de fresquinho. E com eles, dois convidados aqui, calejados. Primeiramente, mais velhos na frente, Fabrício, diretamente do Aftermatch. Pô, essa parada de mais velho tu me quebra, né? Eu já viro o primeiro da minha casa, líder do meu clã. E tu manda essa de mais velho, tu me quebra assim, né? Tu quer que eu desligue aqui, que eu caia a conexão? Mas é a forma de respeito, pô. Não, tá bom então, tá bom, eu supero isso. Então aí, rapaziada do Board de tamo junto, mais uma vez aí, falando sobre esses joguinhos maravilhosos. Opa, muito bem, ele, senhoras e senhores, o menino que foi capa da Capricho, o menino que foi receber o prêmio Nickelodeon, que tomou aquela geleca no corpo dele, ele, o nosso menino Nesquik, Davi Coelho, diretamente do Cinco Coelho. É um prazer estar aqui nesse podcast pra falar do Agrícola que deu certo. Olha aí! Maluco, a gente vai apanhar, mano. Tá chegando diversão offline aí, vagabundo vai bater na gente, mano. Ó, mas só queria dizer que é pra agendar essa porrada aí com antecedência, porque minha agenda tá complicada no diversão offline. Exatamente, estamos com vários... Estamos sem horário, hein? Dias 7 e 28 de abril desse mês agora, vai rolar em São Paulo o maior evento board game do Brasil, Diversão Offline, e teremos a presença de todos esses daqui que estão nesse programa e principalmente Davi Coelho, Fabrício, mas tem mais uma pessoa pra participar com vocês lá. Carlos Couto. Ah, o Cacado, e aí tem jogo, né? Isso aí. Vocês vão estar onde lá? Ih, rapaz. Ó, vamos... a princípio, Agenda aí, a pô. gente vai estar fixo no stand da Ludotable, que faz de mesas maravilhosas. De meio-dia a 1h da tarde. De meio-dia a 1h da tarde, sacou? Sábado e domingo. E a gente vai ter um painel bacanudo no sábado à tarde também. 1h30 Painel bacana sobre criação de conteúdo de jogos de tabuleiro. O que eu tô achando legal nisso é que o Didi cravou uma data nesse podcast, o que significa que ele precisa ir pro ar antes do Diversão Offline. Exatamente. Não, esse podcast ele tem que ir pro ar antes do Diversão Offline, porque se ele for depois, eu não publiquei nenhum podcast em abril. Então ele tem que ir. Sensacional. Boa frequência do podcast. Não, olha só pra deixar claro, essa porra é mensal. Oficialmente isso aqui é mensal. Deixa eu aproveitar então para dar também minha agenda do Diversão Offline, porque minha agenda é um pouco mais simples, porque eu estarei todos os dias, todas as horas na Galápagos. É simples, é só aparecer lá que eu tô lá. Eu e Afonso Solano vamos estar na Galápagos Jogos pra jogar Dungeons and Dragons. Uma arena irada. Aí eu vou ficar bolado aí se eu não tiver uma mesazinha aí. Vou ficar bolado. Meu irmão, olha só, não é questão de ter mesa. Ali é a arena. É areia e sangue. Você vai entrar ali pra sair na porrada com a gente. É porradaria, não é aventura. Show de bola. Aventura tu joga em casa. Tu joga com... Lá é porrada. É pra chegar e se vencer de mim do Solano, você leva pra casa brinde. Você leva pra casa prêmios. Quem sabe ele não leva um D&D. Olha aí. Caraca, várias vantagens. Tô jogando aqui, Fabrício, calma, tô jogando só. Não, agora eu vou botar nas todas as redes sociais do Aftermatch. Teremos Dungeons and Dragons. Olha, ó, e já boto um desafio aqui pra vocês. Valendo, eu e Afonso Solano contra você e Davi, valendo um board game de cada um. Quem perder... Nossa! Fechou? Senhora. Aceita? Fechou? Eu aceito. Caraca, eu aceito fácil, mano. Caraca, eu como tijucano no café da manhã, mano. Sem mole pra mim, mano. Porra. Will land like a trumpet on the ear. Senhoras e senhores, hoje vamos falar de um jogo que chegou aqui no Brasil recentemente pela editora Across the Board, uma editora recente, não é uma editora novinha, mas ela é recente, tem 2 jogos publicados, um é o Decepticon, Murder in Hong Kong, se não me engano, e o outro é o Lagrange, este jogo do qual nós vamos falar agora. E devo dizer, inclusive, ressaltar esse ponto maravilhoso, porque é uma editora de Brasil. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica saber que tem pessoas aqui em volta que eu nunca vi que me mandaram o jogo pelo correio. Eu tenho medo, né? Do quê? É Brasília, né, cara? Porra, bicho. Não sei, cara. Daqui a pouco aparece no Lava Jato, aparece a porra aí, o Board Game Gate, sabe qual é? Desvio de board game. Olha onde que o cara tá indo. Mas vamos lá, senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre Lagrange, esse joguinho de fazendinha, €1 bacanudo pra caramba que tem dado, é um ponto interessante. E queria aqui que Davi Coelho trouxesse a sinopse rápida, um breve resumo, uma explicação sucinta. Em Lagrange, nós somos fazendeiros e precisamos desenvolver a nossa fazendinha feliz através do cultivo de sementes de uvas,
sementes de abóbora e etc., que vão virar alimentos, assim também como a criação de porcos, que vão gerar uma fatia de bacon para colocar em cima desses alimentos e botar tudo isso em caixote em cima das nossas mulas de entrega para fazer entregas deliciosas ao redor do mundo e, através dessas entregas, conseguir o que todo fazendeiro quer para sua vida, que é ponto de vitória. Olha só, o redor do mundo é ali pertinho da parada ali, né? Que é, se eu não me engano, é Mallorca, se eu não me engano. Pois é. Eu sei que naquela época o mundo era muito gigante, mais do que é hoje, porque o pessoal demorava a chegar nos lugares, né? Se a fazenda de vocês só entrega em Maiorca, é um problema de vocês, entendeu? A minha fazenda é uma multinacional que entrega em diversos locais do planeta de mula. Coelho provavelmente jogou a expansão, onde tem, além dos micronegócios, tem as multinacionais no jogo. Porque eu não vi nenhuma dessas. Lagrange Network. O Lagrange, ele de cara, quando você abre, ele já te bota uma puta dinâmica de jogo, uma mecânica de jogo ali, que surpreende, eu acho que quase todo mundo que olha, que é a maneira como você aloca as suas cartas no jogo, né? Você tem um tabuleirozinho que é a sua fazenda, que é a sua granjinha. Na verdade, a sua fazenda, você quer se tornar a Lagranja, né? A granja, e você tá lá com a sua fazendinha, que é igual pra todo mundo. E nessa fazenda tem uns buraquinhos, espacinhos. E nesses espacinhos, você tem a sua mão com cartas, você vai alocando cartas ali, o que significa que você está aprimorando ou evoluindo sua fazenda, ou aumentando seus campos de cultivo, ou aumentando suas pocilgas dos porcos, ou aumentando sua plantação de azeitona. Eu não sei se... Eu acho que o Davi realmente jogou um jogo diferente, porque ele falou que era abóbora. É trigo. Então eu fiquei um pouco preocupado. Tem trigo e azeitona, pô. E uva. Aí... Mas você vai que o Davi jogou da versão da abóbora, porque é a versão mais top. Não é a versão do Halloween. Tudo que a gente planta, por exemplo, se o Davi chegou lá e plantou uvas Davi, essa uva, ela pode ser convertida, ou seja, processada em vinho. Então, todas as coisas que você produz, você tem condição de transformar em outros produtos agrícolas, que se tornam insumos e por aí vai. Então, o Lagrange tem essa parada. Só que, voltando pra questão da mesa, né, o jogo ele já me impactou quando eu botei, abri ali, olhei aquele mapa. Quando eu comecei a encaixar as cartas na primeira partida, meu amigo, eu já falei, opa, tá bonito pra caralho isso aqui. O Lagrange, ele é um Frankenstein do board game, né? Ele é a junção de 3 jogos, que é o Glory to Home, que foi de onde o designer pegou esse tabuleiro, o Luna, do Stefan Feld, que foi onde ele pegou o tabuleirinho central, né? Aquela alocação dos pequenininhos da mesa. E o tema do nosso querido, pelo menos querido de vocês, Agrícola. Cara, eu penso o seguinte, só pelo esse esquema das cartas, já vale a pena conhecer o Lagrange. Você vai escutar o resto do programa, vai ver a gente falar um monte de coisa bacana sobre o jogo, mas isso é uma parada porque isso me chamou a atenção quando ele foi lançado lá atrás, né? O Lagrange, ele é um jogo de 2014. Ele chegou agora aqui, mas é um jogo de 2014. Quando eu coloquei ele na minha lista de desejos, foi porque eu vi esse esquema da alocação das cartas. Eu já conheci o Glory to Home, que saiu aqui no Brasil como Montanai, né? Que é esse esquema de alocação das cartas, que é meio confuso no Glory to Home, mas que no Lagrange ele fica sensacional e fácil de entender. Então só esse esquema da alocação das cartas já vale conhecer o jogo. Eu vi o Coelho lá no Sigo Coelho, no canal dele, não conhecem, entrem lá. Ele fez o review do jogo também, ele fez até a jogatina, se eu não me engano, explicando pra você como é que se joga e tudo mais. E lá ele comentou essa questão do Frankenstein, tá? Eu vi outras pessoas também comentando essa questão do jogo ser Frankenstein, mas eu devo citar uma coisa, inclusive todos citaram aqui, foi que no próprio tabuleiro, no próprio manual do jogo, os desenvolvedores eles deixam claro que é, na verdade, um agradecimento. As pessoas pegaram as mecânicas de outros jogos e trouxeram pra cá e criaram uma coisa nova. Quando ele meu Frankenstein, sei que o Davi comentou, teve uma outra pessoa que comentou, eu falei, caralho, mas eu não tô achando Frankenstein. E por uma questão meio que ética não, mas sei lá, da vida mesmo. Eu fiquei assim, eu falei, cara, o Frankenstein, teoricamente, ele é um cientista, né? O Frankenstein, obviamente, estão se referindo ao monstro do Frankenstein. É o monstro do Frankenstein, exatamente. Isso, mas o conceito do Frankenstein é uma coisa que fica próxima do que deveria ser, né? O cara criou, ele tentou recriar um ser humano, ele tentou dar vida a um ser humano do nada, através da ciência. E aí ele criou, na verdade, um monstro, que tudo que é o contrário ao ser humano tá ali. E quando vocês falaram que é um Frankenstein, eu fiquei um pouco chateado, cara. Por quê? Porque é pejorativo. Porque é pejorativo, cara. Esse jogo, ele pega diversos elementos fodas de outros jogos e traz pra cá, mastiga tudo e regurgita
com uma excelência inacreditável, cara. Eu acho que o board game, no fim das contas, cara, ele foi sempre regrado por isso. A gente tem um ditado na arquitetura que nada se cria, tudo se copia. Você não tem como fazer algo revolucionário toda hora. Você sempre vai se inspirar em alguma coisa. O Lagrange, ele se inspira nesses jogos, faz essa coxa de retalhos e entrega um produto muito bom. E isso foi... Você falou de que ficou com raiva, pelo menos você ficou com raiva disso. Tem gente chateadinho. Chateadinho. Tem gente que quis me bater porque eu falei que é o meu melhor jogo de fazendinha. Olha aí, porque é melhor do que Agrícola e Caverna e tal. Já queriam me bater por causa disso. Então, cara, tem que ficar chateadinho com a coxa de retalho, com o Frankenstein, tudo bem. Mas pra mim, o Lagrange, ele tem esse esquema. Ele é uma coxa de retalhos, o cara se inspira em vários jogos e entrega um bom produto. Na inspiração dele do Glory to Home, pra mim, ele entrega melhor do que o Glory to Home. Eu me sinto mais à vontade jogando ele do que jogando a Agrícola. A Agrícola parece que tu tá trabalhando. Lagrange, tu tá se divertindo, entendeu? Porque ele não te pune da forma como o Agrícola te pune. O que ele pega ali, além do tema, é a questão dos porquinhos se reproduzirem. E fica por aí. Mas não tem aquela coisa de você ficar correndo atrás do rabo, tendo que alimentar trabalhador e tudo mais, que é uma característica dos jogos do E a Uve. punição... Isso aí. E a punição do Lagrange é aquela punição que te ensina, cara. Tipo assim, não adianta você pegar... Quando você tem um filho, uma criança, se você não der uma punição a ela que ensine a ela a ser uma pessoa melhor, ela vai continuar fazendo merda. O Lagrange, ele te pune, porque ele tem a punição das entregas, o cara pode entregar antes de você e você não conseguir entregar, e você ganhar menos pontos de vitória por causa disso. Você ter que ter um lance da iniciativa para você saber o momento certo de estar no topo da iniciativa ou mais baixo na iniciativa para jogar por último. Então ele vai te punindo se você jogar errado, mas ele vai te ensinando. Na próxima partida, você já tá melhor, já tá mais malandro. No Agrícola, tu vira chacota da galera, porque tu termina com menos 50 pontos, né? Só pra explicar rapidamente aqui, o Lagrange, ele tem diversas mecânicas dentro dele, como a gente já falou nessa questão de ser um retalho. Tem diversos elementos que você tem que se preocupar durante o jogo. E um deles é a maneira e a hora que você vai vender os seus produtos para a comunidade, que seja para as barraquinhas de produto, para a feirinha, que seja para os micronegócios. E para cada venda dessa, você pode ganhar ou não pontos, dependendo do seu timing. Então, o Lagrange é um jogo que você tem que estar, além da produção, o timing da sua produção tem que estar alinhado com o timing do seu processamento, que tem que estar alinhado com o timing do seu comercial, para você poder fazer a venda, e ainda tem que estar alinhado com o timing da sua logística de entrega. Porque se você quebrar isso aí, o jogo, pra mim, ele se passa aí, nesse meandro. Se você quebra esse detalhe, se você produz mais cedo e não tem burro pra entregar na praça, meu irmão, vai ser um caos, tu vai perder a rodada. Vai perder a rodada de jogo, podia ter feito muito mais e fez 2 pontinhos, sabe? Porque o jogo é dividido em 4 fases. A fase de cultivo lá, que é logo no início, onde você vai colocar o que você conseguiu plantar. Se você não conseguir aproveitar aquilo que você plantou, você não reaproveita ele, você vai ter que vender aquilo, você não tem simplesmente como negociar. Então você acaba perdendo o seu turno, acaba perdendo a chance de negociar. Então você tem que saber explorar muito bem essas fases. O jogo, até esse fato que a gente tá falando de que ele não é tão punitivo assim quanto o Agrícola, embora você tenha a limitação desses marcadores, você pode também desenvolver a sua fazendinha para que você tenha entregas extras. E também a seleção de dados, né, que é um elemento do jogo que a gente ainda não comentou aqui, mas é a forma até de você fazer as ações também, é através de uma seleção de dados. Quem jogou aí já o Space Cantina, do nosso amigo Orne e Fel Barros, vai estar familiarizado com essa seleção de dados, que você vai rolar, acho que são 12 dados. Eu acho que a quantidade de dados depende do número de jogadores, né? E são 6 ações, se não me engano, e você rola os dados e você vai alocar os resultados que saíram dos dados do lado do número de cada uma dessas 6 ações. Então pode acontecer de uma rodada ter um monte da ação número 1 ou número 2 e nenhuma da ação número 4, por exemplo. E essas ações vão te permitindo fazer entregas extras, ganhar cochilo, ganhar recurso, ganhar carta extra. A grande sacada é, você precisa se planejar muito bem para fazer essas entregas, todas as entregas que você precisa e também produzir todos os recursos que você precisa para cumprir, seja os seus objetivozinhos, né, de entregas que seriam encomendas, né, ou de aproveitar a oportunidade do mercado, que também é uma forma muito boa de você pontuar.
O Lagrange, como a gente comentou, ele tem diversas formas de você pontuar, ou seja, de você conseguir pontos de prosperidade para você chegar no final do jogo ser a Lagrange, a sua fazenda ser considerada a melhor fazenda da região ali. No meu caso, do planeta, né? Sim, perdão. Essa expansão aí não chegou aqui em Brasília. E isso, essa quantidade grande de maneiras de você fazer coisa, e vocês comentaram de não ser um jogo tão punitivo, eu concordo e discordo. Eu concordo sim que ele parece um jogo que é menos punitivo, mas eu discordo porque eu acho que ele é tão punitivo quanto o Agrícola, porém, ele, quando te pune, ele te dá uma solução. Ele sempre tem uma solução pro momento que ele tá te punindo pra você tentar rever aquilo lá. E a possibilidade que você tem de refazer o seu jogo e de mudar sua estratégia, ela é muito maior do que o Agrícola. Você, sei lá, tu viu que a tua safra de uva, tu teve que vender uva ali pra pagar a dívida, sei lá, pra pagar um bagulho, tu, puta, esqueci que tinha que reservar burrico e não tinha burrico, preciso gastar coisa, e aí tem que gastar moeda pra comprar cartas, sei lá, por algum motivo, tua safra de uva, que você tava dependendo dela, tu teve que queimar. Essa coisa que acontece em toda fazenda, a gente aqui é fazendeiro, a gente, né, entende muito disso, a geada que dá, né, é foda. E aí, você tava todo planejado pra isso. Esqueci o que eu ia falar. Fiquei imaginando o Fabrício de fazendeiro. Puta que pariu, que merda. Caralho, é fetiche essa porra, mano. Sei lá, bicho, então vamos resolver essa porra no Diversão Offline. De macacão jeans, com um chapéu de palha, sem camisa, aí eu já tá virando um mecânico. E aí, quando você tem a sua safra de uva dedicada e você tem que gastá-la com outra coisa, porra, muitas vezes aquela é a sua única estratégia do momento. E tu fala, caralho, agora o que eu vou fazer? Você, se olhar o teu jogo, tentar resolver aquilo, existe uma alternativa. Existe uma forma de você não ser tão massacrado por aquele mau aproveitamento da sua safra de uva. Então, o que eu acho é grande diferença entre o Agrícola e o Lagrange, eu acho que é isso. O Lagrange, ele te oferece possibilidades em muito maior número, não sei se eu conjuguei certo, do que o Agrícola de você resolver as merdas que você faz. Mas sabe o que é isso, Didi? Eu acho que tem um elemento do Lagrange que ele facilita a nossa vida nesse sentido, que são aquelas trocas que você pode fazer entre recursos e ponto de conversão e tudo. Você, no seu turno, a qualquer momento, você pode trocar os seus recursos por moeda, caixote e o que for. Você pode fazer sem gastar ação. Então, o que eu acho, o que a gente está falando aqui, na verdade, é que o Lagrange, ele tem uma curva de aprendizado mais rápida do que o Agrícola. Se você senta numa mesa de jogadores experientes de Lagrange com uma pessoa inexperiente, no meio da partida essa pessoa já vai sacar mais ou menos as coisas que ela precisa fazer e pode até se tornar uma pessoa competitiva naquela mesa. No Agrícola, se isso acontece, a pessoa sem experiência, ela é jantada tranquila pelas pessoas. Vai chegar na última rodada, você vai estar com um monte de carta de mendigo, falando assim, tá, agora eu sei como fazer algo que você deveria ter feito na primeira rodada. Mas só vale lembrar uma coisa também. A gente tá falando do Agrícola primeira edição, porque esse Agrícola segunda edição aí veio uma matinha, tem umas modificações que ele não é tão punitivo assim. Eu joguei só o segunda edição, não joguei a primeira edição, Então por isso é a versão Millennium. Versão Millennium. Só explicar aqui rapidamente, o Davi, quando ele citou o Mendigo, né? O Agrícola, ele é um jogo de fazendinha também, anterior, obviamente, ao Lagrange. É um jogo muito bom, eu acho um jogo muito bom, e ele tem um lance que é o seguinte, todo turno você tem que alimentar sua família, né? Que você, basicamente, a sua fazenda, ela é uma fazenda onde os trabalhadores fazem parte da sua família. Então, para você aumentar o número de trabalhadores, você tem que fazer amor, tem que amar fazer amor e alimentá-los. E alimentá-los, exatamente. Então, quando você deixa de alimentá-los, eles vão mendigando, eles vão pra mendicância. E aí tu vai se arrebentando, porque tu vai ter que tirar insumo da tua fazenda, tu vai ter que tirar coisa, e é uma bosta, cara. Você tá perdendo ponto do jogo por ter esquecido de alimentar os seus filhos. O que eu acho, inclusive, que é muito pouco essa punição aí pra quem esquece de alimentar a criança, né? Exatamente. Mas tudo bem, segue o barco. Essas trocas que o jogo proporciona, elas facilitam muito a nossa vida, mas assim, não é facilitar a vida tipo de botar rodinha no jogo. O que ela tá fazendo é desburocratizando algo que no Agrícola isso é sensacional. Essa palavra agora foi sensacional. Porque o Agrícola, meu amigo, é aquele cartório da década de 60, meu irmão. Com os tiozinhos fumando, ventiladorzinho no teto girando. E os malucos carimbando. Pá. Aquela burocracia do inferno. Porra, o Lagrange já é hoje, aquele aplicativo no celular que já paga as contas. Já pede a comidinha junto. É isso aí, mano.
Olha, eu concordo com vocês. Isso realmente, comentado aí pelo Davi, e o termo é muito... Eu, particularmente, eu tenho um gostinho pelo joguinho burocrático. Eu gosto daquele de seguir regrinha e tal. Eu acho que, por eu ter a minha cabeça ser muito zoada, quando eu vejo alguma coisa que me força a me organizar, é um momento de paz, sabe? Internamente eu fico em silêncio, sabe, galera? E aí eu gosto. Mas é inegável, cara, que existe essa evolução. E eu acho que ele poderia ter ido além, cara. Porque no jogo você ainda tem os turnos, né? Eu tenho o meu turno, eu jogo aqui no meu turno, faço as minhas coisas, eu tenho ações específicas para cada turno, mas em qualquer turno, qualquer momento, eu ainda posso fazer uma série de ações livres. E só que quando chega no turno do Davi ou no turno do Fabrício, eu tenho que esperar. Na verdade, a fase 1, todo mundo joga junto, né? A fase 2 é a da seleção dos dados, então isso aí cada um vai selecionar o seu dado. E na fase 3 é de acordo com a iniciativa pra você fazer as entregas, né? Exato. Então, cara, é um jogo que a todo momento você tem que estar trabalhando qual é a sua vez em determinada fase. O que eu quero fazer agora? Eu quero ser o primeiro a escolher o dado ou quero ser o último a escolher o dado? Eu quero ser o primeiro a entregar... Porque muita gente, a maioria dos jogos, né, muita gente acha que ser o primeiro, e no Agrícola rola isso, eu ser o primeiro a jogar, eu vou escolher a melhor ação disponível no tabuleiro. No Lagranja, nem sempre ser o primeiro a entregar é melhor, cara. Quando o seu burrinho sai da Lagranja e vai entregar na cidadezinha, se o seu burrinho ele tiver uma entrega maior, né, uma influência maior, quando você vai botar sua barraquinha lá, você tira as barraquinhas menores em volta, você acaba com a concorrência. Então, nem sempre ser o primeiro a entregar é melhor, tu quer ser o último pra ter barraquinhas menores e você ganhar mais pontos. E isso é uma coisa até que o Fabrício uma vez comentou, cara. A gente tava jogando Costa Ruana. E eu lembro que antes de começar, o Fabrício que me apresentou ao jogo e tal, e ele falou, normalmente jogo de... Eu não sei, a gente tava em outro papo, eu não lembro exatamente isso. Mas ele falou, cara, normalmente jogo de controle de território, às vezes é muito interessante você ser o último a jogar. Sim, sim. E isso é muito bacana porque o Lagranja, ele é... Aí eu vou puxar o termo que eu não achei correto, mas sim, ele é ou uma colcha de retalhos ou o Frankenstein, que vocês citaram, por causa da quantidade absurda de mecânicas que eles têm, e essa é uma delas. Você tem no meio do jogo um controle de território ali, cara. Onde toda hora você tem que mover uma barraquinha pra lá, uma barraquinha pra cá, e cada vez que você coloca, que você chega lá e toma uma barraquinha, um espaço em uma barraca, as barracas em voltas que forem mais fracas que as suas, elas simplesmente... Olha como é que o lúdico, ele toca no game design. As barracas que são mais fracas do que a sua, ou seja, que têm menos poder de venda e tudo mais, elas entram em falência. Eles falem, elas quebram. Você quebra as barracas em volta, que são mais fracas que você. Olha que foda, cara. Às vezes, é importante pra você deixar a sua pecinha pra última jogar, deixa a galera comprar algumas coisas melhores, sim, mas você é melhor deixar por último, que aí você regula aquele mercado ali, você começa a botar as paradas mais legais. E lembrando que não vai rolar sorte aí, porque como você já tá com a carta de entrega na mão, tu já tá planejando, a carta que vem o burrinho, né, a carta, o burrinho fodão, ele já tá na tua mão, então tu já vai planejando aquela entrega bombada naquela fase. Então é algo planejado, não é a sorte de que comprei uma carta fortinha, vou usar essa carta fortinha. Não é isso. Você já tá planejando porque você já sabe que vai fazer aquela entrega no turno 3 e vai acabar com um monte de barraquinha. Isso é sensacional. Só que tem uma parada aí que a gente falando dessa forma parece que faz sentido você sempre deixar pra depois entregar. Só que como é que ele balanceia isso? Quando você faz uma entrega, você ganha a pontuação igual da rodada, né, que você tá. Então isso não faz o menor sentido, eu tô falando, porque quanto mais pra frente você ganha mais pontos. Cara, essa porra é droga, hein? Não, mas eu entendi o teu caminho, cara. Porque às vezes você vai adiar uma entrega pra ganhar mais pontos. Então acaba fazendo sentido você segurar um pouquinho mais. Mas eu entendi. O que eu ia falar era outra coisa. Era que ele te incentiva a fazer antes pra ganhar mais pontos, pra não deixar pra depois. O jogo ele te incentiva sim a ser o primeiro, porque quando você vai descobrir certos negócios durante o jogo, ou seja, você vai começar... Se você for o primeiro a fazer uma parceria com um micronegócio, você ganha um ponto de prosperidade, que é o ponto de vitória do jogo. É quando você termina de fazer uma entrega completa para um micronegócio, você ganha ponto extra. Você abre o mercado. Você abre o mercado. A partir do momento que você cumpre essa primeira exigência, que você é o primeiro a cumprir, significa que você criou um vínculo com aquele micronegócio. É tanto estimulado que tem esse ponto de prosperidade e você ainda recebe uma cartelinha para a sua fazenda, que é um benefício que essa parceria com aquele micronegócio vai te fornecer. E aí você pode, na fase de benefício, receber coisas novas, que sejam pontos de prosperidade, que sejam entregas, que sejam
dinheiro, sabe? Você tem facilitadores quando você fecha essas parcerias aí com diversos negócios do mapa. Que é, eu acho que é meio isso também. And it's like will land like a trumpet on the ear. São tantas mecânicas, as mecânicas interagem de maneiras diferentes. Em várias horas eu tinha um parálises de análises, que eu tava analisando o que eu poderia fazer, e ao mesmo tempo pensando se eu tava esquecendo de fazer alguma coisa, sabe qual é? Eu fiquei, cara, puta, eu sei que vocês são cheirador de dado pra caralho, muito mais do que eu, mas isso... De cubo, de cubo. Eu cheiro os dois, pode? Ah, bom, meu irmão, a vida é tua, nariz é teu, bicho. Pode. Tá bom. Isso passou, vocês tiveram essa sensação, vocês tiveram essa dificuldade de analisar a melhor estratégia, de ver qual é o melhor combo? Eu acho que, de regra, cara, o tabuleirinho que ele mostra o passo a passo de cada etapa do jogo ajuda demais, tá? Você não perder nada. A questão de jogar bem, eu acho que é o que o Fabrício falou, você vai aprendendo, né? Mas eu acho que a curva de aprendizado dele é bem leve. Você joga uma vez só e depois já tá sabendo fazer tudo na partida seguinte. Acho que você já tá mandando bem, já tá fazendo tudo direitinho. Esse cobertor curto você consegue gerenciar melhor. Ele vai te punindo e você vai aprendendo. A divisão de fases dele, né, são quatro turnos, na verdade, e dentro desses turnos tem várias fasezinhas que vão acontecendo. Isso é fácil de explicar e você navega por várias mecânicas durante esse... Agora aquele momento sommelier de board game, né? Você sente no início, primeiro, no toque da língua, você sente um gosto amargo e no final o tanino, né? No final da boca, né? Mas enfim, no Lagrange, cara, ele consegue separar esses turnos, essas fases dentro do turno, e faz você ter uma estratégia diferente, uma postura diferente em cada fase dessa. E isso que é bacana, porque o jogo chato é aquele jogo linear, né? Que você tem que ficar fazendo. Quem joga videogame tem muito hack and slash que é só esmagar o botão do controle e sair matando gente e fazer mais nada. No Lagrange, ele não tem essa linearidade. Você vai ter uma postura diferente em cada fase e você tem que saber se planejar por isso. Então faz dele ser um jogo euro médio, ele não é um jogo euro leve nem pesado, ele é médio, e ele é um jogo que vai te ensinando conforme você vai evoluindo nele, né? Foi o que o Davi falou, você não vai, se você estiver numa mesa com um cara experiente, tu não vai ser jantado. O cara que senta numa mesa pra jogar Lisboa, pra jogar Agrícola, com alguém que já tem experiência, vai ser a pior sensação do mundo dele, porque ele vai ficar sentado ali vendo a galera tirar onda e ele, porra, com um telefone celular chinês, geral de iPhone 10, sabe? É isso, cara. Ele vai ser atropelado. Então, o meu único ponto negativo pro Lagrange é o AP. Vai chegar, ainda mais na fase 3, naquela hora. É específico. É a fase 3 do turno 5, que é a hora que volta todas as fichinhas, o couro tá comendo, a festa tá bombando, maluco. E tu não sabe qual dos 4 tu vai escolher. Se você vai fazer mais entrega ou se você vai subir na iniciativa. Então o AP dessa fase específica, nesse exato momento, é meu único ponto negativo. Mas não chega a ser algo que desmereça o jogo, porque ele, pra mim, é o melhor jogo de fazendinha que tem, ponto final. Então, pra você, Fabrício, é um must have, um must buy, sei lá, um must armário, tem que ter na tua coleção. Porra, pra pegar várias mulheres, vai tirar onda, mano. Tem que ter um Lagrange. Ou pegar... Ou homem. Depende da sua orientação. Se você chega... Pegar gente. Se você chega com um Lagrange embaixo do braço, maluco, puta que pariu, mano. Fabrício, eu concordo com você, até... Quando eu coloquei o análises parálise, você até mencionou que o AP, né, e tal... Não era uma coisa negativa. Eu acho que o análise de parálise ele é uma coisa interessante porque a quantidade de coisas que você tem pra fazer é tão grande que você fica na dúvida, cara. E pessoas que ficam na dúvida constante, pessoas indecisas como eu, caralho, maluco, isso toma um tempo absurdo, porque será que é a melhor coisa e tal? Por isso que o jogo pra mim ele foi pesado nesse ponto, porque eu ficava, cara, será que eu esqueci? Será que foi a melhor rodada? Será que não foi? Não sei o quê. E como você pode olhar tudo que as pessoas estão fazendo e você vê mais ou menos ao mesmo tempo ali o que tá rolando, a baixa autoestima que eu carrego dentro de mim, ela tava gritando de que eu não ia ser capaz de superar porra nenhuma. Davi, na sua fazendinha em Lagrange, você permitia coelhos? Eu acho que é um ponto negativo do jogo, né? Você não ter uma criação de coelhos. Porque coelhos se tornam as coisas bem mais divertidas. Acho que todos os jogos deveriam ter, inclusive, a plantação de coelhos. Opa! Eu falo que ele é agrícola bom,
Porque, primeiro, eu não gosto do agrícola. Isso acho que fica claro. E ele mistura elementos que eu acho bem interessante, né? Esse mapinha que a gente tá falando das cabaninhas, né? Que se você coloca a cabana forte, que sai a cabana fraca, é um elemento que ele pegou do Luna, que é um dos jogos que eu mais gosto do Stefan Feld. Então, essa competição eu acho muito interessante. O tabuleiro do Glory to Home é legal pra caramba, mas é aí que eu acho que ele tem ali um ponto positivo e negativo no mesmo elemento, que é, você não consegue ter muitos poderes passivos. Então, uma forma de você conseguir poderes passivos é colocando na parte de baixo do tabuleiro, só que você só consegue ter 3 poderes desses no máximo. E você nem vai conseguir, às vezes, encher tudo daquilo ali. Mas seria legal se você tivesse uma capacidade de colocar mais poderes aqui, porque aquilo vai deixando a sua fazenda mais forte. Você vai conseguindo fazer uns combos de fiz isso, quando eu faço isso, eu ativo isso, e ativo isso, ativo isso. Eu gosto desses elementos em jogos. Só que isso também dá o elemento de rejogabilidade do Lagrange. De você, cada jogo, você poder fazer uma composição diferente desses poderes. Então por isso que eu falei que é um ponto negativo e positivo no mesmo elemento. Deixa eu só botar um ponto de vista em cima dessa parada que você falou, porque achei engraçado você comentando. Eu sempre fui um cara mais da plantação, não sei porquê. Sempre adorei plantar e acho que eu sempre preferi plantar justamente porque os campos de cultivo que você bota no jogo, eles se tornam benefícios passivos que você recebe. Porque toda rodada ele vai produzir um fruto novo, que seja uma uva, que seja azeitona, vai estar sempre produzindo. Então se eu puser, sei lá, 5 campos de uva, toda rodada eu vou receber 5 uvinhas para eu poder distribuir. Então eu fiquei numa maluquice com isso, cara. Eu falei, cara, eu vou produzir e se essa merda não me levar a lugar nenhum, pelo menos eu vendo. Mas aí você meio que quebra a cara porque você consegue a uva de outra maneira. Já o poder passivo dos trabalhadores embaixo, não. Então, se você investir muito ali, a uva tu pode comprar, tu pode pegar na fase de recurso, tu pode fazer troca por commodity, o que for. Mas o poder passivo ali de baixo do trabalhador, não. Então tem que saber balancear isso aí. E a plantação, eu acho que é interessante, sim, você fazer pelo menos uma de cada, vai te dar uma versatilidade enorme no jogo. Você tem uma plantação de trigo, uma de uva, uma de azeitona e o casalzinho de porco, faz com que a sua fazenda funcione lindamente na sua linha de produção. Ter um slot a mais ali também de porquinho para que você toda rodada consiga reproduzir um porco, vender o porco, que ele te dá muito ponto nesse sentido. Então, se você consegue ter pelo menos um de cada da plantação e do porco, já é o suficiente para sua fazenda girar bonitamente. E aí, os poderes passivos é o que vai te dando... É como se estivesse ganhando ação extra, porque você vai ganhar recurso extra, você vai ganhar coisa que você não vai te gastar ação. Então, para mim, isso é fundamental você ter um equilíbrio muito bom ali dos seus poderes passivos mais de produção. Dá para você jogar sem fazer as entregas de cima. Você vai ficar pouco competitivo naquele mercado que a gente falou lá. Eu gosto de muito dar a dica, se você me permite, para quem for jogar Lagrange pela primeira vez, você passivamente vai colocar 7 cartas. Se você gastar ações, obviamente, isso pode ser mais ou não. Se você colocar 6 cartas e comprometer 3 delas para plantar e 2 delas para botar os burrinhos lá, os porquinhos, você vai ficar com uma livre para botar na carroça ou para botar de ajudante lá embaixo. Então, uma das maestrias do Lagrange é você saber administrar essas 7 cartas gratuitas que você vai poder colocar durante o jogo. E saber se vale a pena pagar para colocar cartas a mais. Porque uma das coisas do jogo é você colocar mais cartas. Então, meu amigo, é isso que faz apaixonante essa porra. Porque tu fica com essas cartas na mão, tu sabe da porra da iniciativa, dos produtos, da coleta de produtos que vai ser randômica de acordo com os dados. Por isso que eu gosto dessa porra. O que o Lagrange fez com muita qualidade foi juntar elementos interessantes de outros jogos em um jogo que ficou melhor ainda e que fez muito mais sentido. E você consegue enxergar tudo se falando. Ele tem sim um lugar na minha coleção, tá lá, porque eu acho que quando você junta isso daí, eu acho que o tabuleiro, esse lance do tabuleiro, que, obviamente, a gente tá falando aqui que ele é um Frankenstein que pegou de outros jogos, mas, gente, a gente só fala isso porque o Lagrange é assumidamente isso. No manual, o designer agradece aos designers desses jogos que a gente tá falando, do Glory to Home, do Agrícola e do Luna. Na verdade, ele não menciona o Agrícola, ele menciona o Uwe Rosenberg, porque foi só um tema. Agora, o Luna e o Glory to Home, ele menciona o jogo porque ele pegou o elemento do jogo. Mas isso é porque tá escancarado lá pra gente ver. O universo, como a gente já falou, é todo referência.
Só que o que às vezes o que a galera faz é pegar um elemento de um jogo e colocar camadas por cima pra disfarçar. Mas tá lá. Esse jogo não, ele deixa escancarado que é de outro jogo. Só que quando ele transforma isso numa homenagem, você não vê isso com maus olhos. E ele conseguiu criar um produto novo, misturando outros elementos. Ele não é uma cópia. Não é igual a gente vê muitos jogos e fala assim, esse daí é aquele jogo, só que com o tema zumbi. Sabe? E isso muitas vezes acontece. E o que esse jogo fez não foi isso. Ele criou um produto novo através de elementos existentes. A gente não pode usar aquela expressão mais do mesmo do Lagrange. Ele não é um jogo mais do mesmo. Não, de forma alguma. O Lagrange é um jogo que tem que estar na sua coleção. Eu desalinho um pouco aqui do papo, porque eu ainda gosto da questão burocrática do Agrícola. Eu acho que ele é um jogo que dá trabalho, o Agrícola, mas é um jogo que me comove ainda. Me comove assim, me deixa empolgado pra jogar. Só que o Lagrange, ele tem realmente, cara, uma qualidade que eu acho até uma modernização de regras, um andamento, tipo, a fluidez do jogo, ela é tão incrível, saca? Que, nossa senhora, cara, o seu downtime é ridículo, cara. Você basicamente não espera. O jogo é quase que ao mesmo tempo, cara. Você joga ao mesmo tempo que outras pessoas. Acho que todas as rodadas quase você faz isso numa delas. Então, assim, é um jogo que você percebe nitidamente essa questão da homenagem e como eles evoluíram todos esses elementos que foram colocados ali. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, fora tudo que a gente já comentou, pra mim são poucos os jogos que eu já joguei onde os pontos de vitória, né? Ou seja, o seu objetivo no final do jogo é ter pontos de vitória e ser o cara com mais pontos de vitória, você é o vencedor. Aqui eles chamam de pontos de prosperidade. Por que prosperidade? Por que eles não puseram pontos de vitória? Porque ser a melhor fazenda significa que você vai ser uma fazenda que tem capacidade de sustentar e de sobreviver e de dar lucro durante muito tempo. E você vai ser a grande fazenda que comanda aquele local, que vai encher aquele mercado de produtos e tudo mais. Então, quando é o ponto de prosperidade, é quase como se o mercado, como se fosse uma ação, sabe qual é? O mercado olha pra você como uma ação e diz assim, pô, cara, aquela empresa ali tá prosperando, eles vão prosperar, eles têm capacidade de ser algo inacreditável. Então, cada vez que você ganha um ponto de prosperidade, você não ganha necessariamente por ter vendido um produto. Você pode vender um porco e não vai ganhar porra nenhuma, só o dinheiro. Mas, quando você faz determinadas ações, você recebe um ponto de prosperidade porque aquela ação ela agrega a sua empresa, né, a sua fazenda, um long range. Você está agregando ali um valor que é muito maior do que um dinheirinho que entrou ali e acabou. Pelo contrário, você está dando subsídio para sua fazenda se tornar uma coisa gigantesca, uma empresa de verdade, que sustenta pessoas em volta. Então, quando eu joguei a primeira vez, eu já me liguei nessa parada, eu falei, caralho, o ponto de vitória, que é o ponto de prosperidade, ele é diretamente ligado às ações que fazem a sua parada prosperar. E não é enriquecer. Dinheiro dá ponto de prosperidade, sim, lógico, porque uma empresa sem capital tá na merda. Mas a proporção do seu dinheiro pro ponto de prosperidade é de 5-1, o que significa 5 dinheirinhos, você pode comprar um ponto de prosperidade no final do jogo. Pra você ter noção de como o dinheiro, ele não é tão valorizado assim, né? Você precisa de muita coisa pra fazer um ponto de prosperidade, então isso pra mim já fez o jogo falar, caralho, realmente, eu tenho que pensar no que é essencial pra cá, mano. E quanto mais você joga, mais você percebe que formas diferentes e loucas de você fazer ponto de prosperidade. E você se tornar a fazenda mais próspera da região. E isso eu vi porque vocês deram a dica de tentar equilibrar. E eu joguei uma partida onde eu falei, foda-se, eu não vou equilibrar. Eu vou meter tudo no meu cultivo. Obviamente, é preciso de toda uma adaptação daquela sua partida para que você fundamente aquilo lá. Mas, cara, eu não consegui. Mas quando você termina, você tem a sensação de assim, puta, errei por isso. Se eu tivesse feito aquilo lá, talvez eu conseguisse aqueles pontinhos que estavam faltando. Dei mole. Você vê que é possível você fazer as maiores loucuras que você quer e que quando termina, você tem uma noção do porquê que você errou. E aí dá vontade de você jogar de novo aquela parada. É um jogo que você entra no mundinho e é quase uma pós-graduação em administração. Porra, perfeito, senhoras e senhores, e com isso chegamos ao final do Board D. Deixo aqui meu agradecimento ao Davi Coelho do canal Sigo Coelho lá no YouTube. Se você não entrou ainda, acesse, tá aqui na postagem, um link pra você também entrar lá. E o nosso amigo Fabrício do canal Aftermath também está aqui na postagem, o link do canal dele. Senhoras e senhores, muito obrigado para todos que assistiram, muito obrigado para vocês que compartilham, muito obrigado para a galera que participa do crowdfunding do Davi, participa do crowdfunding do Fabrício e participa, ainda não, ou vai participar do meu
que o meu é crowdfunding de mendigo, eu peço R$1. É isso. É crowdfunding de mendigo. Nem mendigo aceita Pega R$1. a carta de mendigo do agrícola. Maravilha, então, senhoras e senhores, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por estarem até aqui, até esses últimos segundos do Board Dia. E aquele beijo, aquele abraço e até o próximo programa. Valeu, galera!